Apocalipse. Nós vimos em capítulo 7, onde nós estamos estudando. Deus diz, não faça nenhuma castigo ainda, anjos, até os servos. Castigo ainda, anjos, até os servos são selados. Agora, pula em capítulo 14, versículo 1. 14, versículo 1. Então, olhei, e diante de mim estava o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Diz Cordeiro significa Jesus, porque todo mundo neste livro é fantasiado com símbolos. E Jesus é fantasiado de um cordeiro. Quem está fantasiado de um dragão? Satanás é literalmente um dragão. Não, capítulo 12 diz que a fantasia é um símbolo, um sinal. Quem está fantasiado de uma besta? Quem está fantasiado de uma prostituta, Babilônia, andando na rua meio nua? Quem é? A cidade grande. É uma peça, tudo símbolos desses personagens. Então, capítulo 14. Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro, em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa. O que era o carimbo? O nome dele e o nome do seu pai. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Ou a próxima frase de Ezequiel 3,14. Eu sou aquele que é. Em hebraico, Yahweh. Yahweh. Eu sou aquela que é. Ou em Apocalipse, aquela que é, aquela que era, aquela que será. Ser, é o verbo ser. To be. Eu sou, ele é. Ele. Não existe. É o nome dele. Yahweh. Você pode falar hebraico, Yahweh. Você pode dizer, grande é teu nome. Ele é. Ou eu sou. Essa que é interessante no livro de João. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água. Quem é Jesus Cristo? Yahweh. Foi morto naquela cruz. Já viu um amor de pai assim? Eu sei que qualquer pai ou mãe aqui morreria para o seu nenezinho. Exatamente o que o nosso pai fez, porque ele nos ama como seus filhos. E você quer entender o amor de pai? Leia Sofonias capítulo 3, 17. Eu já tenho falado isso N vezes no domingo. Vocês querem saber o que está acontecendo aqui esse domingo que vem? Acontece todo domingo aqui. Os servos de Deus que se reúnem. E nós vamos tomar ceia, nós vamos orar, nós vamos ler a palavra. E nós vamos tomar ceia e agradecer. Mas sabe o que está acontecendo? E quando nós estamos cantando, o que o Pai está fazendo? Sofonias 3,17. Yahweh, seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará sobre você. E por seu amor, Ele vai a tranquilizar. E Ele se regozijará sobre você com pratos de grande alegria. Eu vejo as mãezinhas segundo os nenéns. Olha meu neném. Deus está cantando e celebrando conosco todo domingo. Eu espero que você lembre isso no domingo. Quando você está cantando, Ele está cantando junto. Porque você é seu filho. Ele está celebrando a salvação por causa daquela cruz. E você não está perdido com o restante que rejeitou Ele. Que não tem o símbolo. Mas eles estão lá. Yahweh no testa. Quem mais está lá esse símbolo? Olha em capítulo 22, versículo 4. 22, versículo 4. Esse é o final do livro, quando Roma já foi embora faz tempo. É depois do grande julgamento final de capítulo 20. Servos de Deus estão lá no céu, trono de Deus, acesso à árvore da vida de novo. Versículo 4. Eles verão a sua face. Lembra Êxodo 34? Moisés diz, eu quero ver sua face. Ele diz, não pode. Agora sim. Podemos ver a face de Deus. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas.
Este é o povo. Filho de Deus. Você pode ter este marco hoje à noite já. Já. Porque ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar hoje à noite. Você está preparado? Você já se arrependeu? Você já nasceu de novo? Porque senão, e ele volta, ira para sempre. E seu colega de quarto é Satanás e as duas bestas e a prostituta. Bem-vindos, seus novos amigos, por toda a eternidade. Vamos pregar a palavra. Vamos anunciar as boas notícias. Prega o evangelho a toda criatura, Jesus falou. E eu vou continuar pregando até eu não tenho mais ar nos meus pulmões. Eu deitar no caixão, eu vou para a eternidade. Alguém me perguntou vários anos atrás, você não cansa de contar esta mesma história? Não, cara. Não tem uma história. Esta história sobre Jesus morrendo na cruz, Deus morrendo na cruz, é tão maravilhoso. Nenhum homem podia nem imaginar uma história dessa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, citando o Velho Testamento, diz: nenhum olho viu, nenhuma mente imaginou, nenhum ouvido ouviu o que Deus preparou para aquelas que o amam. Ele não está falando do nosso futuro. Ele está falando uma citação do Velho Testamento, o que aconteceu naquela cruz. Ninguém podia imaginar isso. Uau, que história linda. Eu vou contar todos os dias da minha vida para o máximo número de pessoas possível. Eu espero que Deus me ajude a contar com amor e carinho. Olha para Efésios capítulo 1. Isso vai nos ajudar um pouquinho mais de olhar no céu de uma outra forma. Efésios capítulo 1. Versículo 13 e 14. Paulo, falando com a igreja de Éfeso, são servos de Deus, filhos de Deus. Ele diz isso: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho, que os salvou daqui? Da ira. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Yahweh dentro de nós. Como ele pode morar lá? Nós não temos mais pecado quando eu nasci de novo pela graça dele, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquelas que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Você acha que eu vou faltar no domingo e não adorá-lo na ceia? Você está enganado. E se eu não estiver aqui, conte comigo. Eu estou numa outra cidade com o povo de Deus adorando o seu nome. Ele merece. Ele merece. O céu. Você tem o Espírito Santo lá dentro? Eu não sei. Você não tem então. Ter o Espírito Santo por dentro é tão óbvio. Tão óbvio. E se não é óbvio na sua vida, talvez você precisa. E eu posso te ensinar como, se quiser. Agora, olhe Apocalipse 13, brevemente. Nós já lemos isso. Não vamos estudar profundamente agora. Vamos numa outra noite. Mas eu quero fazer um contraste. Dentro deste livro está cheio de contrastes. Homfaya, Macara. Habitantes da terra, servos de Deus. Jesus com a diadema, Satanás acha que ele tinha diadema. Trono de Deus, trono de Satanás. Vocês receberam aquela folha semana passada com os contrastes? Leia. Aqui é um bom exemplo de contraste no livro. Capítulo 13, versículo 15. Foi-lhe dado poder. Está falando da segunda besta. Satanás deu isso para ele. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Como assim? Antes, os romanos adoravam estátuas de imperadores já falecidos e adoravam eles como Deus. Mas na época de João, não. O imperador sentado no trono vivo, Domiciano diz, pela primeira vez na história humana, eu sou um Deus vivo. Vocês vão me adorar em vida. Este que aconteceu no Império Romano na época.
Foi dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. É isso que o imperador diz: vida, morte. É isso que o Domiciano falou: cristão, morte. Não era uma imagem, é uma pessoa viva, imperador de Roma, que falava de Deus vivo. Versículo 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta. Então, na época, você tinha a marca de Deus, e você vai viver eternamente mesmo que é morto na perseguição. Ou você não quer ser morto na perseguição, então você vai lá adorar o imperador um pouquinho, agradar o governo, e eles vão te dar um certificado e você pode comprar no supermercado. Cristãos não têm esta marca. Cristãos eram proibidos de comprar no supermercado na época romana. Uau! Onde nós vamos Nós não podemos comprar no Superpom mais nada. Nós não podemos ir no Baratão mais. Eu não tenho o título eleitor, o RG, ou seja que for o número da época que identificasse um romano verdadeiro, que adorava o imperador. Está vendo a dificuldade dos cristãos? Eu não vou comer, eu vou ser morto, mas eu vou viver. Ou eu vou para o inferno mais tarde. Talvez tenha bebida e mulher lá, mas eu vou comprar e fazer o que eu quero. Está enganado. Não tem bebida de mulher. Sabe o que vai ter lá? Ira de Deus. Ira de Deus. Ok, entendeu o selo um pouquinho? Tem o selo da besta e tem o selo de Deus. E o que está acontecendo? De volta em Apocalipse 7, onde estamos falando do selo de Deus, que está identificando quem pertence a Ele. Ele vai escrever seu nome nos servos que pertencem a Ele. Agora, na história do Apocalipse, há pessoas no lado do bem e outros do lado do mal. Alguns de vocês cresceram assistindo John Wayne, outros vaqueiros dos filmes antigos. Você já assistiu um filme de vaqueiros, de Bang Bang? Os homens do lado do bem sempre usavam um chapéu branco, com o nome de Deus gravado na testa. E os homens do lado do mal, de acordo com o capítulo 13, 12 e 17, que acabamos de ler, estão usando chapéus pretos, com a marca da besta, que é o nome da besta gravado na testa ou na mão direita. Qual marca você tem hoje à noite? Eu sei qual eu tenho. Pela graça e misericórdia de Deus somente, mas eu sei qual eu tenho. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu cair morto agora mesmo, eu vou passar a eternidade com Deus. Não porque eu sou bom, mas porque eu ouvi aquele evangelho, eu obedeci aquele evangelho, estou tentando seguir, eu não sou perfeito, eu falho bastante. Mas pela graça e misericórdia de Deus, eu sei que tem o Espírito Santo por dentro, eu tenho o céu. Você tem essa confiança? Se não tem, vamos conversar depois. Próxima ideia que eu queria falar é sobre quantos servos de Deus serão selados. E o texto diz em capítulo 7:4 que ele vai carimbar 12.000 de cada tribo de Israel. Um total de 144.000. Isso é o que diz. Mas o que significa? Sabemos que o livro de Apocalipse é simbólico. E há personagens, animais e até números simbólicos. Vamos identificar os símbolos agora. Israel e os 144.000. O que é Israel? Diz, ele vai carimbar 144.000 de Israel. Tem dois símbolos aqui, Israel e 144.000. Vamos começar com Israel. É literal? Espiritual? O que é exatamente?
Vamos começar primeiro. Israel. Ele vai carimbar Israel, separar eles, para eles não receberem de ira que ele está prestes a aplicar na terra. Israel não é literalmente o Israel físico do Velho Testamento por duas razões. Número 1. Se fosse Israel físico, significaria que somente israelitas cristãos seriam selados e protegidos. E nós aqui, brasileiros americanos, os gentios, os não-judeus, salvos pelo sangue de Cristo. Olha em capítulo 5, versículo 9. Só uma lembrança, capítulo 5, 9. Eles estão lá cantando. 5:9, um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Quem está lá no céu? Só israelitas? Não, é um símbolo que representa todos eles, seja qual for a nacionalidade. Então esse é o primeiro passo. Além disso, falando de Israel, Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, quase 30 anos antes do Apocalipse ser escrito. Esta é a primeira razão que não é literal. Segunda razão que não é literalmente Israel físico. Número 2. Algo está errado para que a lista seja literal de Israel. O que está errado com a lista? Olhe na lista um pouquinho. Da tribo de Judá, selados 12,000. Da tribo de Ruben. Espere aí. Quem foi o primogênito de Israel, de Jacó? Quem foi o primeiro filho? Ruben. Porque Judá está na primeira lista. Não é uma lista literal. A lista está errada. Se fosse literal, ia começar com o primogênito, Ruben. E você vai lendo. Da tribo de Ruben, 12,000 da tribo de Gade, 12,000 da tribo de Aser, 12,000 da tribo de Naftali, 12,000 de Manassés. Quem é Manassés? Alguém se lembra? Filho de José, guarde isso aqui. 12,000, filho de Simeão, 12,000, tribo de Levi, 12,000, tribo de Issacar, 12,000, tribo de Zebulon, 12,000, tribo de José. Não tinha tribo de José. José foi dividido em dois, Manassés e Efraim. E Efraim não está na lista. Interessante. O que mais? 12,000, e da tribo de Benjamim, a caçula, 12,000. Dan não está nem mencionada na lista. Não é uma lista literal, é uma lista simbólica, só para observar. Então vamos resumir o que nós observamos. A lista está fora de ordem. Judá não era o primeiro filho de Israel, pois era Ruben. Agora, não há tribo de José, pois seus filhos Manassés e Efraim tomaram seu lugar, e Efraim não foi mencionado nem nessa lista. Também, a tribo de Dan está faltando. Faz sentido que Judá seja o primeiro da lista simbólica, pois Jesus é da tribo de Judá e este é o povo de Judá espiritual. Israel é o símbolo para os servos de Deus que serão selados. Agora, quem eram os servos de Deus quando o Apocalipse foi escrito? Vamos oferecer várias respostas pelo Novo Testamento. Abre para Romanos capítulo 2 e vamos identificar quem são os servos de Deus enquanto João estava escrevendo Apocalipse. Romanos capítulo 2. Versículo 25 até 29. No livro de Romanos você tem uma igreja dividida. E para entender isso tem que ler o capítulo 16 e você vai ver que tem uma congregação da igreja de um lado da cidade entre judeus convertidos. E você tem outra congregação, ou duas, da igreja de Cristo do outro lado da cidade entre os não-judeus. E cada um afirmando, nós somos a verdadeira, não, nós somos a verdadeira, não, você não, nós somos.
E tem muita razão por isso, que a gente pode estudar Romanos qualquer dia. Então, Paulo começa em capítulo 1 dizendo, gentios sem Cristo, vocês são pecadores e perdidos. Capítulo 2, judeus, vocês são pecadores e perdidos sem Cristo. Capítulo 3, todos vocês são perdidos sem Cristo. E ele vai tentar ajudar em capítulo 2 os judeus a entender que eles não são os únicos cristãos. E veja como ele faz isso. Em versículo 25 a 29. Ele falou sobre a circuncisão. Porque os judeus dizem, hey, nós somos israelitas. Olhem na cueca, nós temos circuncisão. E aquelas lá não têm circuncisão. Então eles não são da igreja. E Paulo diz, circuncisão é da velha lei, não da nova lei. Mas tem um pouquinho de circuncisão na nova lei. Deixa-me explicar. Então ele vai explicar para eles. 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Ele diz, sabe, se você obedece ao Velho Testamento com perfeição, nunca peca, e você tem circuncisão, você é igual a Jesus Cristo e não precisa nascer de novo, que está salvo. Mas eu não conheço nenhum de vocês que viveu perfeitamente debaixo da lei. Todos são pecadores, menos Cristo. E diz, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei uma só vez, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aquelas que não são circuncidados, está falando dos não-judeus, os gentios, obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquela que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Agora, presta atenção na conclusão dele. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão, o que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem é interiormente. E circuncisão é operado no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ele diz, quer saber quem é uma israelita verdadeira? Olhe no coração dele, não na cueca dele. Olhe no coração. Está vendo esses gentios aqui? Filhos de Deus, que o coração deles segue a Cristo. E vocês judeus, que dizem que são de Cristo, estão traindo a esposa, bebendo, adulterando, mentindo, não pagando imposto, enganando, ou sonegando o imposto de renda. Vamos pensar, paga o imposto? Romanos 13 diz, paga os impostos da terra. Faz a sua declaração. Você ganha pouco, não tem que fazer uma declaração. Você ganha um certo nível, é obrigatório pagar seu imposto, declarar. Obedeça. Este é Romanos 13. Agora, vamos para a segunda coisa, Romanos 4. Sabe em Romanos 4, vamos ler um pouquinho. Portanto, ele já falou, gentios, pecadores sem Cristo, capítulo 1. Judeus, pecadores sem Cristo, capítulo 2. Capítulo 3, não há justo nem sequer um. Todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Está falando entre os adultos lá nas igrejas. Capítulo 4. Ele vai falar quem é israelita verdadeiro. Versículo 4. Capítulo 4. Versículo 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Os judeus dizem, Abraão é o pai dos judeus. Paulo diz, segura um pouquinho. Não. Abraão era servo de Deus antes nem se ouvir falar de Israel, Judá ou Moisés. Ele é o pai dos gentios também. Ele era gentil, por falar disso. Este é Romanos 4, 1 a 11, mas vamos ler um pouquinho. Ele diz, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquela que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe será acreditada como justiça.
Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. E ele vai falando e falando, versículo 9. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Está falando dos judeus, gentil, problema do livro. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. São quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça, que ele tinha pela fé quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem ter sido circuncidado. Oh, Abraão é o pai dos não-judeus também. Está vendo como ele está começando a descrever o povo de Deus? Não é judeu, é qualquer um que é descendente de Abraão, seguindo Cristo. Que mais? Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Vamos voltar a falar de Abraão e a promessa que foi feita lá. Gênesis 12. Gênesis 3 foi feita uma promessa que Eva vai ter uma descendente que vai esmagar a cabeça de Satanás um dia. Jesus. Então, chegando em capítulo 12, é a mesma promessa, mas agora feita para Abraão. Diz, então Yahweh disse a Abraão, Gênesis 12, versículo 1, saia de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Todos. Como assim? Quando Jesus chegar, Ele é a solução para todos nós. Israel é todo cristão. Esse é onde ele está indo. O que mais? Olhem Romanos de volta. Romanos 9. Essa é interessante. Romanos 9, versículos 6 até 9. A razão que eu estou passando meu tempo aqui, porque nós temos alguns amigos no centro da cidade, com seu stand lá, com suas revistas, todo dia lá no centro fazendo isso. E eles falam que os 144 mil, a lista já está preenchidos, eles já estão no céu, e nenhum de nós vamos para o céu. Nunca. Vamos ficar no planeta Terra por toda a eternidade. Eu quero corrigir esta falsa crença na cidade de Guarapuavana. Romanos 9, versículos 6 a 9. Não pensem que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel, físico, são Israel de Deus. Este é o ponto. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente a Sara, terá um filho. Como assim? Isaac era que tipo de filho? Filho milagroso, não um filho natural, de dois jovens casando e tendo um filho. Não, Abraão tinha 100 anos. Sara era vovó, sem ter netos. 90 anos e grávida. Totalmente impossível ela ficar grávida. Ou Abraão dar a luz. Mas Isaac nasceu milagrosamente. E este é a descendência de Abraão. Aquelas da promessa, não da natureza física que nasceu. Eu sou descendente de Jacó. Grande coisa, eu sou descendente de Abraão. É a promessa que veio pela linhagem de Jesus Cristo que aconteceu naquela cruz. Este é Israel. Eu acho que não estão nem nas anotações. Romanos 11, vamos ver se eu devia acrescentar isso. Romanos 11, 26. Essa seria uma boa passagem a acrescentar aqui.
Romanos 11, 26, diz isso. E assim, volta para o versículo 25, porque capítulo 11, ele está lidando com os judeus, e daqui a pouco ele está falando com os gentios, está tentando falar com os judeus na igreja, num lado da cidade, e depois os gentios na igreja no outro lado da cidade, e ele está tentando unir eles. E veja o que ele falou, versículo 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel, físico, experimentou um endurecimento, em parte, até que cheguem à plenitude dos gentios, todo mundo junto, e assim todo Israel será salvo. Todo Israel. A igreja. Não importa sua nacionalidade ou sotaque. A igreja é Israel. Que mais? Olha em Gálatas. O Paulo tinha que lidar isso bastante nas cartas, porque no primeiro século era uma novidade parar de ser judeu e ser cristão, parar de ser pagão e ser cristão, e agora unir judeu com uma cultura e ex-pagão com outra cultura, e eles vão ser família. É isso que eu gosto sobre a igreja. Nós somos família eterna. Não é americano-brasileiro, não, nós somos irmãos. É bonito o que Cristo fez. Gálatas, capítulo 6, versículo 15 e 16. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Também sobre o Israel de Deus. Quem é Israel de Deus? A igreja, judeus e gentios unidos em Cristo, a igreja. Olha, esse é mais chocante, capítulo 3, 26 até 29. Muitos nessa idade não acreditam no que nós vamos ler agora. E se você não entende o que nós vamos ler agora, eu espero que você aceite um convite para minha casa, aceite um cafezinho, um chimarrão, um picanha, seja o que for. Nós vamos conversar sobre este texto bem aqui. Gálatas 3, 26. Paulo falando com as igrejas da Galácia. Não é uma congregação toda, uma só. É várias congregações, como se fossem as igrejas paranaenses. As igrejas da Galácia. Judeus, gentios, todos cristãos. Ele diz, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Como alguém se torna filho? Tem uma mãezinha lá segurando a Sara. Como ela se tornou sua filha? O que ela fez? Ela nasceu. Nasceu. Como você nasce de novo? Nenhum lugar na Bíblia diz faz uma oraçãozinha. Nenhum lugar. Todo mundo nessa cidade, não importa se é pentecostal, evangélico, protestante, não importa se é adventista, testemunho de Jeová, sabe o que eles fazem? Venha para frente, aceitar Cristo no seu coração como Salvador pessoal, e vamos fazer uma oração. Você está na frente chorando, me perdoe, Pai. E o pastor orou, eu orei, eu aceitei Cristo, e você sai com alegria, e tira os lágrimas, glória a Deus, estou salvo, porque eu fiz uma oração. Eu desafio você me mostrar um texto na Bíblia que diz isso, um versículo, porque não existe aqui. Um cara que se chama João Calvino criou isso 500 anos atrás, e ficou. Gálatas 3 fala diferente. Diz isso. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Como assim? Versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Com aquela roupa branca do Apocalipse, revestiram. Versículo 28, presta atenção. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher. E hoje eu diria nem americano, nem brasileiro, nem italiano, nem argentino durante a Copa, tanto faz. Pois todos são um em Cristo Jesus. E presta atenção. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Só aquelas que nasceram de novo. Faz parte do Israel, com o carimbo na testa. E se você não tem isso aí, eu sei que você ama Deus. Eu sei que você ora, eu sei que você é generoso, eu sei que você lê a Bíblia e você participa de uma igreja. Mas se não fez isso aí, tudo em vão.
Tudo em vão. Muito importante entender este texto. E se tem perguntas, conte comigo, a gente vai sentar com cautela. Nós tivemos uma conversa assim por 1 hora antes da aula hoje à noite, exatamente sobre isso. Que mais está na tela? Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Diz: pois nós é que somos a circuncisão. Nós somos a circuncisão. Com esses que praticam o mal? Não, desculpe, eu estou no versículo errado. Pois, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nós gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Nós somos da circuncisão. Eu não estou falando fisicamente dos judeus. Como assim da circuncisão? Veja este próximo texto, Colossenses 2. E vai falar a mesma coisa de Romanos 6, de Gálatas 3, 1 Pedro 3, Tito capítulo 3, Marcos 16, Atos 2, Atos 22, Atos 16, Atos 8, Atos 9, Atos 10. Não importa onde você ler no livro de Atos, você vai ler o que nós vamos ler agora. Colossenses 2. E você me fala se tem uma oraçãozinha aceitando Cristo no seu coração nesta leitura, porque não existe isso no Novo Testamento. Ele diz: nele também vocês, falando com a igreja de Colosso, vocês foram circuncidados. Não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Eu não vou nem explicar porque Deus fala claramente por si mesmo. É claro. Quem é Israel? É a igreja. Diz Israel, significa igreja. Portanto, quando João escreveu o Apocalipse, o Israel verdadeiro não era Israel físico, mas Israel espiritual, a igreja de Cristo. Quando o Apocalipse fala de 144 mil israelitas sendo o povo de Deus, a palavra Israel é um símbolo para significar o povo de Deus. No momento que ele escreve, quer dizer a igreja. Então diz Israel no texto é um símbolo, significa igreja. Portanto, a igreja de Cristo na terra, em Apocalipse 7, foi selado aqui antes de Deus aplicar a ira em Roma e eliminar Roma. Todos os cristãos estão vestidos de chapéu branco. Nós somos os vaqueiros, nós somos os bonzinhos. É nós que vamos resgatar as pessoas das trevas. Sabe qual que é a igreja? A igreja não é um lugar bonitinho. A igreja é uma oficina de salvamento 1 metro do inferno. E nós estamos resgatando pessoas. É isso que a gente faz. Todo dia. Nós resgatamos pessoas. Antes que eles caiam no fogo do inferno. Nós resgatamos. Nós amamos eles, nós convidamos eles. Nós brincamos com eles. Nós damos para eles. Nós sacrificamos para eles. Como Cristo fez todos os dias. Esta é a igreja. Nós somos quem tem o chapéu branco com o nome de Deus gravado. Todos os outros no livro do Apocalipse estão vestidos de chapéu preto. Os habitantes da terra com o nome gravado de Satanás, da besta, Roma, Babilônia, eu não sei, 666, seja o que for que significa, na testa deles. Ok, estamos em capítulo 7 ainda, e vamos identificar o próximo símbolo desses primeiros 4 versículos. Versículo 4 falou sobre 144 mil. Cada frase aqui é um símbolo.
seja Israel, seja o selo, seja servos de Deus, ou este número, 144, é um número simbólico. A pergunta é, o que significa o número 144.000? No mundo moderno, nós usamos alguns números de forma simbólica. O número 7, na cultura brasileira, é um número de sorte. Nota 10, algo muito bom. 13, azar. 24, frescura. Homossexualismo, né? Era interessante. Sabe quando eu cheguei no Brasil, eu não entendi isso. Eu estava tão perdido na cultura. Eu falava inglês, tentando aprender português e pessoas tentando explicar 24 para mim. Eu sou quase 25. Eu perguntei a um jovem, quantos anos você... Ele diz, quase 25. Ele queria evitar dizer 24 para descrever a idade. É interessante que alguns hotéis norte-americanos não tem o andar 13. Não tem. Eu não sei como o pedreiro fez isso. Mas não tem o andar 13. Eles simplesmente pularam este número. Pode olhar no elevador e os números são 11, 12, 14, 15. Então o andar numerado 14 é realmente o 13º andar. E se você quer evitar o 13º andar, não fique no 14º andar. Não sei, alguém não pensou nisso. Este é hoje. Que tal no mundo antigo? No mundo antigo, o povo daquela época pensava nos números de forma simbólica muito mais do que nós. O número 12 era um número que representava todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. E eu não vou tomar o tempo hoje à noite e ler esses textos. Vocês podem ler em casa, mas eu acho que vocês vão reconhecer a maioria. Em Êxodo capítulo 28, versículos 15 a 21, haviam 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel no peitoral de decisões que os sacerdotes vestiam. 12 pedras representando todo o povo de Israel. Em Levítico 24, 5 a 9, haviam 12 pães assados e colocados no tabernáculo e representava todos os israelitas. Em Números capítulo 7, 84 a 88, os líderes dos 12 tribos israelitas dedicaram o altar com 12 pratos, 12 bacias, 12 vasilhas, 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros, 12 bodes, em favor das 12 tribos de Israel. Em 1 Reis, capítulo 7, 25, haviam 12 touros que sustentaram o tanque na frente do templo. O que vocês acham que os touros representaram? 12 tribos de Israel. Em 1 Reis 10, 20, haviam 12 leões nos degraus diante do trono de Salomão. O que vocês acham que representaram? 12 tribos de Israel. Agora, vamos falar no Novo Testamento. Jesus escolheu 12 apóstolos. No Apocalipse, a mulher, em capítulo 12, versículo 1, que ainda vamos estudar, esta mulher, que está em pé em cima da lua, vestido com o sol, ela tem uma coroa, Stephanos, coroa de vitória, com 12 estrelas. No capítulo 21, no final do Apocalipse, a cidade santa, a noiva do Cordeiro, a cidade santa, a Nova Jerusalém,
a noiva de Cristo, que é o povo de Deus, identificado no capítulo. A cidade tem 12 portas, feitas com 12 pérolas, com os nomes das 12 tribos de Israel, e a cidade tem 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos. E você pode ler capítulo 21, 12, 14 e 21. A cidade santa também, em capítulo 21, 17, tem uma muralha que mede 144 côvados. Agora, se você ler a João Ferreira da Almeida, ele fala 144 côvados, a medida da cidade. Agora, se você leia este aqui, a nova versão que eu estou usando, ele é uma versão equivalente, que ajuda as pessoas a entender o que é uma côvada. Ponto do cotovelo até o ponto do dedo, um côvado, 144 destes. E você faz a medida com 3 nomes, você vai saber quanto é em metros. Então eles colocaram uma medida em metros, que pena, porque você vai perder os 12 do capítulo 21. Mas eles colocam no pé da página, só para a gente não lembrar, esquecer. Mas eles colocaram o equivalente em metros, só para você ter uma noção de qual é o tamanho, figuradamente, da cidade lá. Mas também, neste livro de Apocalipse, há 24. Não há nada errado com a palavra número 24. 24 presbíteros no capítulo 4. É uma pena que o Brasil estragou um bom número com a cultura. Sabe o que os americanos fizeram? A mesma coisa. Quando eu estava na 5ª série, você sabe qual é o nome da minha professora da 5ª série? Senhora Gay. E significa em inglês alegria, felicidade. É triste que eles detonaram uma boa palavra e transtornou uma coisa de imoralidade hoje. Os americanos são culpados em brincar com boas palavras. Mas, os 24 presbíteros no capítulo 4, como já falamos, talvez representem os 12 tribos, as 12 tribos do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Ou o povo vencedor debaixo das duas alianças, como nós já vimos em Hebreus 9, 15 e capítulo 11, 40. Portanto, o número 12 simbolicamente representa todo o povo de Deus. Agora, multiplicado por si mesmo seria 144. Talvez significando, sem dúvida, todo o povo de Deus. Parece que é uma maneira para Deus exagerar e deixar claro que Ele não esqueceu nenhum do seu povo. O número 1000. O número 1000 também era simbólico para algo completo ou total. Eu não vou ler todas essas referências no Velho Testamento, mas vocês podem ver o número 1000 usado no Velho Testamento várias vezes de uma forma simbólica para descrever algo completo, total. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 11, 1 Samuel 29, 5, 1 Crônicas 29, versículo 21, Jó 9, versículo 3, Salmos 50, versículo 10, 105, versículo 8. Leia qualquer um desses e você vai ver 1000 usado de uma forma simbólica. Até a gente hoje fala, eu já te falei 1000 vezes para não fazer aquilo. Não é literal, mas simboliza algo completo. Então, quando Deus diz que iria colocar a sua marca sobre 12 vezes 1000 do seu povo, ele estava dizendo que ele iria selar completamente o seu povo. Ele não iria esquecer nenhum dos seus servos escondidos num bairro pequenininho lá em Guanapuava. Não, ele vê cada servo de Deus, não importa onde você mora. Não vai esquecer nenhum dos seus servos. Ele iria marcar cada um que pertencem a Ele, pois Ele sabe onde está seu Espírito Santo, naquelas que nasceram de novo. Ele iria colocar a sua marca em cada membro da igreja que iria encarar a perseguição romana do 1º, 2º, 3º século. Agora, se na época tivesse somente 20 membros fiéis a Jesus, seriam 144.000 selados. Só tinha 8 na arca? Não 144.000 da arca.
Só 8 fiéis, povo de Deus, o restante ira no dilúvio. Agora, se tivesse 3 milhões de fiéis a Jesus, seriam os 144 mil selados. De 144 mil, simbolicamente, significa todos os cristãos fiéis na igreja, na terra. Não esqueça, ele diz aqui, eles estão segurando o vento que vai bater na terra. Eles foram marcados na terra. Nossos amigos que estão lá com placazinho lá no centro de Guarapuava dizem, não, eles estão no céu, esses 144 mil. Futuramente, mas eles não estão lá, eles começam aqui. Vamos ver. Nesse simbolismo que nós vimos aqui, sobre 12, 12, 12, 12, 12, nós vimos tudo isso aqui na tela já. Esse simbolismo mostra que Deus estava comunicando às 7 igrejas da Ásia que Ele estava colocando o seu braço de proteção ao redor de todas elas. Elas pertencem a Deus, os fiéis. Aqueles que não se arrependeram, que estão frequentando o domingo infiel, Deus sabe quem eles não são, porque Ele foi lá marcando, pulando aquela. Ele sabe quem são no domingo, quem são deles. Mas aquelas que são fiéis, elas pertencem a Deus como se tivessem sido marcadas com ferro quente, com seu nome na testa, ao invés do gado. Mesmo que sejam mártires, mortas na perseguição, elas ainda são de Deus. Que conforto para aqueles cristãos prestes a encarar ataques violentos contra a igreja. Agora, observe que esses cristãos selados estavam na terra neste momento, porque o versículo 3 diz, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Agora, depois, veremos os 144 mil no céu. Depois de serem mortos por causa da palavra de Deus. Olhe comigo capítulo 7, versículo 9 agora. Depois que ele selou os 144 mil na terra, que vão enfrentar a perseguição, no versículo, ele pula para frente, versículo 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar. É só 144 mil, literal. Ou dá para contar essas? Não, esta é incontável. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé onde? No palco, diante do trono de Deus e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamando em alta voz, salvação. Olha o versículo 13 e 14. Então um dos anciões me perguntou, quais anciões? Aqueles 24 tronos ao redor adorando. Um deles chegou a João e disse, João, quem são eles? E João disse, tu o sabes. Então o ancião disse, meu amigo, estes são os que vieram da grande tribulação. Qual grande tribulação? Aquela perseguição romana contra a igreja para pregar a palavra de Deus sem ficar quieta nunca sobre as boas notícias de Cristo. Eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue de cordeiro. Quando eles fizeram isso? No novo nascimento deles. Da água e do Espírito. No batismo deles, por perdão dos pecados. Não tem oraçãozinho nenhum envolvido em salvação. É um novo nascimento da água e do Espírito. Eles são vestidos. Seus vestes são lavados no sangue de Cristo. Onde eles estão? Eles estão lá no céu. Olha em capítulo 14, versículos 1 a 5. Lá no céu. Então eu olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu Pai. Ouvi um som dos céus. Onde eles estão? Oh, nos céus agora.
como os de muitas águas, de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando em seus instrumentos. Não era literal arpistas, mas tinha o som, parecia, simbolicamente. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Ou quem comprou eles? O sangue de Cristo pagou o preço. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como as primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Nós vamos conversar sobre esses símbolos também quando chegarmos lá. Mas hoje eu só queria mostrar que eles estão lá no céu. E quem são essas pessoas? Esses 144.000. Quem são eles? Volto para capítulo 6, porque nós já vimos eles semana passada. Apocalipse 6. Quando Jesus abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daquelas que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número de seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos como eles. Quem são os 144.000? Estão debaixo do altar. É qualquer cristão que morreu pela causa fiel a Cristo. Qualquer um deles. Estão incluídos neste número simbólico. Mas neste momento de capítulo 7, versículos 1 até 8, Deus está selando eles antes do tempo da perseguição intensa. Eles estavam na terra. Portanto, durante este intervalo entre o 6º selo de capítulo 6 e o 7º selo de capítulo 8, Deus está segurando a ação até que Ele possa marcar aquelas que pertencem a Ele, a igreja, na terra, prestes a encarar um tempo terrível de perseguição. Também, durante o tempo entre o 6º e 7º selos, somos dados uma olhada no céu, versículos 9 até 17. Lá vemos uma grande multidão que veio da grande tribulação. Esta multidão no céu não é somente israelita, mas de todos os povos da terra. Esta multidão no céu não é literalmente 144.000, mas incontável, diz capítulo 7 e 9. Eles estão vestidos de branco, como aquelas almas debaixo do altar. No capítulo 6 são o mesmo povo. Nesta cena, esses mártires que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, como nós já vimos em capítulo 1, 5, 5, 9, 7 e 14, lavaram as vestes no sangue de Cristo, estão servindo diante do trono de Deus. E de acordo com o final do capítulo 7, nunca mais terão fome, sede ou sentirão o calor do sol, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quem são eles? São aqueles cristãos que fizeram parte da igreja, 144.000 na terra, morreram na tribulação e agora estão no céu. Aqueles cristãos na igreja na terra, lutando a batalha espiritual, prestes a encarar perseguição, foram dados uma olhada nas circunstâncias dos cristãos que já foram mortos por causa da palavra de Deus e agora têm a paz e vitória no céu. Esses cristãos na terra, estão vendo que os primeiros mártires agora servem diante do trono de Deus, onde Ele os dá liberdade de toda dor, todo sofrimento para toda a eternidade. Que encorajamento é o livro de Apocalipse. Isso foi para eles que logo sofreriam perseguição para o seu Senhor. Observe os anjos, anciões e seres vivos, os querubins, adorando com 7 louvores a Deus, celebrando a vitória dos cristãos em Cristo. Capítulo 7, versículo